Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo eu resolvo questão referente ao equilíbrio iônico. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos ao essencial, necessariamente só forma a selecionar questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente fichas 11 relacionadas ao equilíbrio iônico. Bom, questões Departamento de Química, UAM, necessariamente. Portanto, para a questão 6, calcule o pH para as seguintes soluções de ácido e base fracos. Alternativa D. Então, de uma solução 0,01 molar de ácido monoprótico cujo Ka é 5,7 vezes elevado a menos 4. Necessariamente. Bom, nesse caso, para a linha D, tem-se a concentração da solução, mas a espécie é ácida e a substância monoprótica. Bom, monoprótico significa tende-se a um hidrogênio ionizável, necessariamente. Então, e não é especificado aqui ácido, se trata apenas que é o monoprótico. Então, podendo de uma maneira genérica considerar uma determinada base que constitui o determinado ácido, ou seja, para a formação do determinado ácido monoprótico, considerando o cátion de hidrogênio, então, com uma proporção de um átomo e, inclusive, nesse caso, a base conjugada é uma espécie com uma letra qualquer, mas representando, nesse caso, a espécie aniônica. Então, em que ligando entre elas, então, entre os íons formará um ácido monoprótico que terá um hidrogênio e uma base, necessariamente, ou seja, radical ácido. Então, bom, antes de prosseguir, importa-me recordar e convidar assim que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e com que partilhe. E revisite playlists dos vídeos do canal. Retornando ao problema, necessariamente em conformidade com a informação do problema, nesse caso, então, ácido monoprótico considerando HA, então, igual a 0,04 molares, necessariamente, não, 0,01 molar. E nesse caso, Ka igual a 5,7 vezes 10 elevado a menos 4. E que Ka, constante de 10 referente ao ácido monoprótico. Então, pretende saber o pH, necessariamente. Bom, em solução aquosa, referido ácido monoprótico, terei necessariamente então o hidrogênio do ácido monoprótico tem que fornecer o próton a uma molécula de água, estão formando cátion hidrônio e nesse caso ao menos que base conjugada do ácido monoprótico. Então, nesse caso, o ácido monoprótico pode ter-se como ácido de brosta de lever, fornece portão a molécula de água. A molécula de água depois recebe formando flocos, nesse caso, torna-se uma base. Portanto, nesse caso, reformando-se íons tendem a reagir entre elas, formando o ácido monoprótico e água, necessariamente. Então, a expressão da constante, nesse caso de acidez, será concentração de cátion hidrônio, concentração da base conjugada do ácido monoprótico em causa. Então, em função da concentração do ácido.
monoprótico, necessariamente. Então, as incógnitas para poder substituir. Essas são concentrações no equilíbrio. Então, nesse caso, concentração no equilíbrio do cátion hidrônio é igual à concentração do cátion hidrônio no início. Nesse caso, cátion hidrônio produto, então, mais o que é formado cátion hidrônio. Então, para a base conjugada do ácido monoprótico, a sua concentração em equilíbrio será igual à sua concentração no início, então mais o que é formado. Então, para o ácido monoprótico, a sua concentração no equilíbrio será igual à concentração no início. Bom, podendo colocar mais, mas porém salientar, porque consoante ser reagente, então sinal do valor da concentração podendo ser negativo do que reage. Então, porém, para evitar erro, para si que está vendo, então prefiro deixar sinal negativo e simplesmente colocar o valor correspondente ao que reage. Então, menos o que reage ou o consumido do ácido no processo, necessariamente. Agora, incógnitas para substituição. Nesse caso, a concentração de cátion hidrônio no início da reação, ou seja, antes do início da reação, antes de formação do produto, então é zero. Então, nós o que é formado de cátion hidrônio. EID para o produto base conjugada do ácido. Então, no início, antes do início da reação, é zero. A concentração. Para o ácido, no início da reação, é 0,01 molar. Então, menos o que reage do ácido, necessariamente. Então, nesse caso, tem variação da concentração de cátion hidrônio, variação da concentração da base conjugada do ácido. E nesse caso tem em comum variação. Então, e que difere quanto às espécies que têm esse problema. Então, pelo facto delta, ou seja, variação para ambos os casos, então podendo fazer uma consideração nesse caso, seja variação da concentração do cátion hidrônio, nesse caso igual a uma determinada variável, podendo ser y ou x, tanto x, a variação da concentração da base conjugada do ácido monoprótico, inclusive igual a x, a variação da concentração do ácido monoprótico, inclusive igual a x. Então, nesse caso, resulta que, nesse caso, terei para a constante de acidez igual necessariamente ao concentração de cátion hidrônio x, a concentração de base conjugada do ácido x, então sobre 0,01 menos x, necessariamente. Pois nesse caso, o que estou dizendo é que
se a concentração no equilíbrio de cátion e hidrônio é igual à variação da concentração de cátion e hidrônio, então que considere X, então nesse sentido. E inclusive a concentração do ácido, ou seja, podendo, nesse caso, no equilíbrio é 0,01 tanto menos X. Essa é a consideração que eu fiz. Então, a concentração nesse caso, ou seja, da base conjugada do ácido monoprótico no equilíbrio, então, igual a X. Daí que resulta a essa expressão da constante de equilíbrio, ou constante de acidez, necessariamente. Então, nesse caso terei x ao quadrado sobre 0,01 menos x. Então, o valor da constante de acidez tem esse expoente 10 elevado a menos 4. Então, terei neste caso 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 igual a x ao quadrado sobre 0,01 menos x. Fazendo o rearranjo, neste caso, terei 5,7 vezes 10 elevado a menos 1, então, menos 4 vezes 0,01. Isto será necessariamente 5,7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, menos 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 é, nesse caso, x igual a x ao quadrado. Então, terei, nesse caso, x ao quadrado passado para a direita. Nesse caso, terei uma mudança de sinal, está mais 5,7 vezes 10 elevado a menos 4x. Então, menos 5,7 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 0. Então, nesse caso, podendo o inverso também, que agrupar o x ao quadrado à esquerda. Nesse caso, podendo achar o zero da função. Então, x será menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac. Então, sobre 2a, sob forma de obter valor positivo para a concentração. Então, as concentrações expressam em valores positivos, salvo na expressão da concentração em equilíbrio que tende-se ao que reage sinal negativo, pois significa que consome-se reagente. Então, a constituição desses casos de achar zero não pode ser negativo. Então, nesse caso, seria B, então 5,7, então menos 5,7 vezes elevado a menos 4 mais raiz quadrada de, nesse caso, 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 mais, pois menos e menos dá mais. Então 4 vezes 5,7 vezes 10 elevado a menos 6. Necessariamente sobre 2 vezes 1, 2. Agora, se agrupo o x ao quadrado à esquerda, então a expressão que poderia obter para zero, nesse caso da função como x, será menos b menos, necessariamente, menos raiz de delta. Então, nesse caso, introduzindo na máquina, menos 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 mais raiz quadrada de 5,7 vezes 10 elevado a menos 4, isso ao quadrado. Então, mais 4 vezes 5,7 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2. Obtenho
aproximadamente 2,12 vezes 10 elevado a menos 3. Não, sim, menos 3, sim. Necessariamente. Então, eu pretendo achar o pH. E nesse caso, pH expresso menos logaritmo da concentração de cátion e hidrônio. A sua concentração no equilíbrio. Necessariamente. Então, concentração no equilíbrio de cátion e hidrônio será igual. Eu dizia, nesse caso, igual a x. Então, será igual inclusive a 2,12 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Como informação adicional, podendo achar inclusive a concentração do ácido. Então, a concentração do ácido monoprótico no equilíbrio será igual a 0,01 menos x, que é inclusive igual a 2,12 vezes 10 elevado a menos 3. Então, molares que resultam de 0,01 menos 2,12 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nesse caso, seria 7,88 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Ou seja, 0,00788 molares. A concentração da base conjugada do ácido no equilíbrio, inclusive igual a 2,12 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Necessariamente. Então, desta forma, a concentração, ou seja, o pH potencial hidrogênio iônico igual a menos logaritmo da concentração hidrônio, que é de 2,12 vezes 10 elevado a menos 3. Nesse caso, igual a menos logaritmo de 2,12 vezes 10 elevado a menos 3 igual a 2,67. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás. Porém, salientar outra forma de resolver seria apresentar em forma de tabela, porém é similar à que desenvolver. A única diferença é das expressões em termos de fórmulas, porém é a simplificação desse caso. Então, eu recomendo inclusive em forma de tabela necessariamente que dizer ácido monoprótico, então mais água, produzindo nesse caso cátion e hidrônio, então mais base conjugada. Então, concentração no início 0,01 para o ácido. A água é solvente, então não fará parte, inclusive é líquido. Então no início 0,0, o que reage, ou nesse caso para o ácido, então podemos designar uma determinada variável. Isto não é negativo porque consome-se reagente à medida que forma-se produto. Então concentração no equilíbrio, então essa operação 0,01 menos x. Nesse caso é mais x para o produto, mais x porque terá uma mole de ácido tendo para uma mole do cátion hidrônio, que é base ácido conjugado da água. Então nesse caso para menos x, quanto terei do ácido
ou do cátion hidrônio. Nesse caso, sinal positivo porque é forma-se produto. Para valor, a expressão, valor numérico será o mesmo, inclusive. Então, mais x, inclusive, para base conjugada. Então, 0 mais x, inclusive. Nesse sentido. Então, constante de acidez, hoje tem-se ácido cátion hidrônio formado. Será nesse sentido a expressão então, sobre a concentração do ácido. E são concentrações no equilíbrio. Então, o resto é a mesma forma como fiz. Então, concentração de cátion hidrônio igual, nesse caso, ao 2,12 vezes 10 elevado a menos 3, porque o valor será o mesmo, e pH, inclusive, igual a 2,67. Necessariamente. Antes do termo, não importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal e ativa o sino de notificações. Deixe ficar seu like, partilhe e recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.